Olá, meu nome é Douglas, eu sou consultor financeiro e operacional e hoje nós vamos falar de como separar as contas pessoais das contas da empresa. Se você usa o dinheiro da empresa para pagar contas pessoais ou vice-versa, isso é um erro mais comum e mais perigoso, tá? Que geralmente fecham empresas, tá? Isso não sou eu que estou falando, eu vou mostrar para vocês uma fonte do Sebrae, tá? Que indica isso, tá? Então, e isso não importa o tamanho do seu negócio, se você é MEI, se você é micro, se você é pequeno negócio, eu já vi acontecer nos três, tá? Mas principalmente isso acontece com micro e MEI, tá? E aí eu vou mostrar o porquê para vocês. Então, antes se vocês entrarem no portal do gov.br, lá vai ter um painel de dados de registros, tá? De empresas, tá? E aqui eu selecionei março de 2026, aqui a data, né? Março de 2026, só para a gente ter um panorama. Então, só em março de 2026 foram 287 mil empresas fechadas. Dessas 287 mil, 275 mil são microempresas, ou seja, a maior parte das empresas que fecham são micro e MEIs, tá? Que são os empresários individuais. Então aqui ele mostra mais, ó, tá vendo? Ó? Por que que acontece isso? Porque o pequeno empresário, ele não pode errar, tá? Ele não tem como errar. Muitas vezes ele investiu todo o dinheiro que ele tem e ele precisa daquele da empresa para ter um retorno do seu salário. Então ele não tem como errar. Um erro que ele tem, ele não vai conseguir cobrir, tá? Então por isso que é super importante essa separação do que é pessoal e do que é da empresa, tá? Porque a gente não pode errar, tá? Aqui também é mais um outro painel de societários, né? Então, de quantas empresas ativas tem, né, no Brasil, que é 26 milhões de empresas, né? 536 abriram no mês de março e olha quantas fecharam, 287. Abre-se muita empresa, mas também fecha-se muita empresas, tá? E principalmente as pequenas empresas, o pequeno empresário, tá? E uma das justificativas que eu já te passei é essa, né? A gente não tem reserva de dinheiro para manter a empresa caso haja algum erro, tanto um erro do próprio empresário ou algum problema eventual, sei lá, alagou a loja, você vai ter que repor esses produtos, você não tem recursos, né, de reserva para repor, né? Então isso, então, ó, como eu estava falando do Sebrae, ó, eu peguei essas informações do Sebrae de Santa Catarina, tá? Quais são as principais causas por fechamento de empresas, tá? Primeira, misturar contas da empresa com a pessoal, tá? Não ter controle do caixa, tá? Do fluxo de caixa, não saber cobrar por produtos ou serviços, solicitar empréstimos sem necessidades ou investir sem avaliar o retorno, sem ter um planejamento e falta de controle de estoque, tá? Então, a gente consegue olhar aqui que ó, uma das principais causas é misturar contas da empresa com a pessoal. Então, algum de vocês vão falar, pô, Douglas, mas é óbvio que não pode misturar. Mas não é bem assim, né? Na hora que a gente está operando, a gente acaba utilizando ou do pessoal ou da empresa, e aí faz uma vez, duas vezes e acaba perdendo o controle, e aí isso vira o habitual, né? Uma coisa que era para ser é, só de vez em quando, só hoje, né? A gente sabe que esse só hoje vira todos os dias, né? E por que separar é tão importante? Primeiro, você não vai saber se o seu negócio está dando lucro ou não. Até porque você não sabe se aquela despesa que você está pagando do negócio é seu ou da empresa. Então pode ser que você esteja dando um lucro, sei lá, de R$ 1.000, mas na verdade a empresa deveria lucrar 5.000, porque 4.000 era contas pessoais, tá? Ou se está dando prejuízo, fala assim, nossa, está dando prejuízo. Ah, porque tá dando prejuízo de R$ 4.000. É, porque aqueles R$ 4.000 de despesa eram suas, não eram da empresa. Então a empresa tá indo, tá ok, tá pagando as contas. Ela só deu prejuízo porque você misturou as contas, tá? E aí você corre o risco também de perder o controle do fluxo de caixa. Então vamos supor, você tem dinheiro hoje, tá? Você tá previsto que você tenha boletos para pagar hoje, sei lá, de R$ 1.000. Aí você tem saldo 1.500. Aí você vai lá e fala assim: ah, não, deixa eu pegar aqui R$ 700 da conta,
que eu vou comprar uma mochila para meu filho, por exemplo. Aqueles 1.500 que você tinha para pagar, você não vai ter mais, você vai ter só 700. Então você acaba perdendo o fluxo de caixa, atrasando conta, pagando multa, porque você não tem esse controle, tá? 3. O dinheiro que entra na empresa não é seu, tá? Você que é empresário, então o dinheiro que entra na empresa, ele não é seu. Ele pertence à empresa. É por isso que a gente tem a diferenciação de PF, que é pessoa física, e PJ, que é pessoa jurídica. Então você tem que entender isso, tá? Então, as retiradas que você vai tirar da empresa, elas têm que ser oficiais, via Prolabore, que é um salário, né? Ou distribuição de lucros, tá? Misturar as contas impede você de saber lá os problemas um e 2 e ainda pode trazer problemas fiscais, tá? Então isso é super importante. É, retirada pelos sócios e salário, né? Ou essa distribuição de lucro, né? Muitas vezes o sócio é o operador, tá? Então essas retiradas têm que ser programadas. Então você tem que programar um valor X para você retirar todo dia 5, tá? Então isso daí tem que ser programável, até para você saber se você vai ter dinheiro ou não, tá? Para pagar as contas, tá? E se você é sócio, você vai ter um cargo. Então você vai trabalhar fixo. Então você tem que ter o seu salário, tá? Então pode buscar valores, né? Bom, se você é sei lá, eu sou o gerente operacional, procura, vai na Cato, vai no Infojobs, vê quanto que ganha um gerente operacional para você retirar esse valor, porque você está trabalhando, você é um trabalhador, você é um funcionário da empresa, tá? Por mais que você seja sócio. Essa é a diferença do Prolabore com a distribuição de lucros. Distribuição de lucros geralmente faz no final do ano, né? E aí distribui entre os sócios, tá? Então, vamos passo a passo como separar. Então, o primeiro passo é abrir uma conta PJ, uma conta da sua empresa, tá? Existem várias empresas que dão contas PJs gratuitas, tá? Principalmente os bancos digitais. Então, Inter, Itaú, PagBank, Banco do Brasil, para MEI, é, né, agora a gente está falando em 2026, ele tem esse direito, né, de ser uma conta gratuita, tá? Mas PagBank, é, o Itaú, o Banco do Brasil oferece também contas que são digitais, que não vai ter tantas funcionalidades assim, mas para a gente que é MEI ou microempreendedor ou pequena empresa, tá tranquilo, tá? E são contas gratuitas, tá? E se você utiliza cartão de crédito, peça um cartão de crédito PJ separado da sua conta pessoal, tá? Então aí é só você pesquisar no Google conta PJ gratuita, entra em contato, né? Verifica se é mesmo e abre, tá? Então não vai ter tarifa mensal, ela é gratuita, é a melhor forma de você separar, tá? Passo 2, tá? Pagar as contas da empresa com a conta da empresa, com a conta PJ, tá? Então, a partir de agora, quando você tem uma conta PJ, você só vai sair da conta PJ o que for despesa da empresa. Se você for fazer pagamento pessoal, vai ter que ser pela sua conta pessoal. Não misture mais, tá? Passo 3, tá? Então, opa, acho que eu voltei, né? Ah, é o mesmo aqui, ó. Então, o passo 3, né, que seria, tá como 4, né? Ajuste o que está misturado, tá? Então, já começa a separar as contas com as pessoais, né? Vai fazendo isso aos poucos, né? Não precisa ser já está misturado, né? Então começa a separar algumas coisas, fala, ó, esse daqui, esse boleto é referente e tal. Olha débito automático na sua conta pessoal, para estar tendo o contrário também, conta da empresa que você está pagando com a sua conta pessoal. Então, muitas vezes, o nome por exemplo, você fez um plano de telefone, internet no seu nome, em vez de ser o nome da empresa, troque, tá? Porque a utilização é da empresa, então troque. Às vezes, muitas vezes vai estar no débito automático na sua conta pessoal. Então, altere para a empresa, deixe tudo certinho, tá? Para você não se confundir, tá? E aí, o passo 5, né? Caso você esteja pagando as despesas da empresa com dinheiro pessoal, aquilo que eu falei, débito automático, mande
para conta PJ, tá? Ah, mas eu tenho que colocar dinheiro na empresa porque a empresa não está dando dinheiro ainda. O que você faz? Você faz um aporte na conta PJ. Então vamos supor, você vai colocar R$ 1.000. Então vou colocar hoje, dia 1º do 5, R$ 1.000, porque eu estou precisando pagar as contas do meu pessoal. Você faz um aporte de R$ 1.000 na conta PJ. E da conta PJ você paga as despesas que estão caindo, tá? Então, e aí se for o contrário também, se for pagar conta pessoal, você faz uma retirada, tá? Para sua conta pessoal, tá? Mas lembrando, essas retiradas têm que ser, se possível, com um valor fixo e data marcada, tá? Então, como você registra? Então, você vai registrar, a retirada é quando você retira o dinheiro da empresa para uso pessoal, tá? Ou para algum sócio, né? A saída. O aporte é quando você coloca dinheiro na empresa, tá? E você tem que sempre registrar, tá? Então, toda retirada para o labore ou distribuição de lucros tem que ser oficial. Então, pede para o contador, da mesma forma que você faz o pagamento de salário que vai ter o olerite, o Prolabore também tem um olerite. Então, você pede para o contador, faz um Prolabore, para ele passa o valor, né, da ele, e a distribuição de lucro é a mesma coisa, tá? E o aporte, você tem que gravar em alguma planilha, tá? Porque esse aporte lá para frente você pode restituir ele, tá? Ou você pode deixar lá como capital, né, que vai aumentar o seu capital dentro da empresa, ou você depois pode pegar esse aporte, né, como se a empresa estivesse devendo para você, tá? Em resumo, né, para a gente poder separar, né, muito importante você ter em mente que o dinheiro da empresa não é seu, tá? Então não use o dinheiro que entra da empresa para contas pessoais, tá? Abra uma conta PJ gratuita para você conseguir separar as contas onde você vai pagar as contas da empresa, né? Que vai ser com a conta PJ. Se você usa muito cartão para dividir, fazer parcelas, pegue um cartão também separado para a empresa, tá? Defina um salário para você, se você opera lá, né? Muitas vezes a gente opera, né? Faz um pouco de tudo, mas marque o salário, mesmo que você não consiga pagar o seu, vamos supor, você é um gerente operacional, um gerente ganha R$ 5.000, putz, Douglas, mas a empresa só consegue me pagar dois. Ok, coloque como dois, mas a meta é 5 o seu salário, né? Quando as coisas forem melhorando, você põe 5. E aí você marca, ó, todo dia 2 eu tenho que ter, vai ser o meu Prolabore sendo pago R$ 2.000, assim como você paga os salários dos seus funcionários, tá? Então, pague as contas da empresa com a conta PJ, as contas pessoais com a conta da pessoa física, tá? Vai ajustando agora, se está muito misturado, tem muita coisa que você está se perdendo, pegue as principais, vai separar, que você já sabe, tá? Principalmente aquele dinheiro que você pega no caixa lá, que vai fazer uma comprinha ali e tal, porque está sem dinheiro, tente evitar, tá? Tente se organizar ao máximo, evitar ao máximo e diminuir isso até que você consiga se planejar, tá? Eu sei que não é fácil, tá? Porque muitas vezes a gente tá com recurso, né? A gente abre a empresa e a gente já precisa do salário, porque a gente não tem caixa, mas aos poucos, misturando e se organizando, porque a gente tem que estar atento que a maior parte das empresas que fecha são os pequenos empresários, tá? Muito porque nós não temos capital, tá? De reserva. Então, a gente tem que estar super atento, controlar e pés no chão, realidade, né? A gente não vai ficar milionário do dia para a noite ou com uma empresa pequena, né? A realidade de hoje da empresa pequena é sobreviver, tá? Mostrei dados para vocês do governo, né? Do Sebrae. Então, pé no chão e separe essas contas, tá? E vai separando o máximo que você conseguir, tá bom? E se você não fez o nosso Diagnóstico Express, ele é gratuito, tá no site, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Eu vou deixar todo esse material e aqui para fazer download, se você ficou até o final, muito obrigado. Aqui estão minhas redes sociais, tá? Se inscreva no canal, dê joinha se você gostou do vídeo e por hoje é isso aí. Muito obrigado.